Queridos, graça e paz. Amados, a gente olhando para as Sagradas Escrituras, Palavra de Deus, a gente acaba encontrando alguns versículos que nos fazem pensar sobre toda essa questão desértica que nós passamos, né? Esse momento aí árido. É interessante que a gente vai ver algumas pessoas passando pelas mesmas questões que nós estamos passando. E nós falamos aqui no texto de Jeremias, capítulo 30, o motivo pelo qual o povo foi exilado, né? Que muitas das vezes foram por causa de pecados, de erros. E em alguns casos, queridos, o problema não foi um pecado. O problema não foi um afastamento de Deus propriamente dito por conta de mazelas, de iniquidades que este ou aquele acabou fazendo. Mas você precisa se recordar em que momento você teve medo. Porque o medo, ele é vilão, querido. O medo, ele abre brechas, ele abre oportunidade para que Satanás venha agir nas nossas vidas. Ele é um meio, uma porta aberta para que Satanás venha tentar-nos. E aí, se encontrar alguma dificuldade em nós ou no nosso cônjuge, ele acaba fatalmente conseguindo o seu intento, né? Que é nos distanciar da presença de Deus. E talvez isso tenha ocorrido no teu casamento. Talvez você tivesse medo de perder o seu esposo por alguma atitude que ele tomou em algum momento e você já não confiava 100%, não digo nem na pessoa, mas você já não confiava que o seu casamento pudesse durar, e aí aquele medo, e aí até aquele desespero em oração. Lembra quando você orava desesperadamente para Deus não deixar que o teu casamento pudesse ser abalado, pudesse ser destruído? Você lembra quando você fazia isso? Pois é, há um problema muito grande no medo. O medo abre portas. Quando nós olhamos hoje dentro deste período desértico, né? Dentro desse período de deserto no qual nós passamos, muitas vezes o medo vem nos assombrar novamente. Muitas vezes o medo que causou a separação, agora ele se veste de uma outra roupagem, né? E ele vem muitas vezes nos querer roubar. Se antes ele roubou o marido ou a esposa, agora ele está querendo roubar a restauração minha e sua. E aí é que a gente precisa pôr fim a isso e usar os textos bíblicos em questão, né? O presbítero até usa uma frase muito importante, é claro que com base bíblica, né? Ele vai dizer: tenha fé e não medo. E é isso mesmo. A gente precisa ter fé e deixar o medo de lado. A Bíblia fala para nós inúmeras vezes: não temas, não tenha medo. Inúmeras vezes está dizendo para nós: ser forte e corajoso. Não é? Sempre está falando para nós evitarmos de ter medo. Sempre, sempre. Por quê, querido? Por que é tão importante que eu e você não tenhamos medo? Porque o medo é porta de entrada para Satanás. Medo revela incredulidade, medo revela falta de fé, medo revela dependência nas circunstâncias, dependência daquilo que nós estamos visualizando. Por isso está na hora de você ter fé e não medo, porque o medo olha para as circunstâncias, o medo enxerga a incapacidade humana e não enxerga a capacidade divina. A fé já é completamente oposta. A fé nem enxerga a incapacidade humana. A fé já passa os limites, a barreira do natural e vai tocar lá no sobrenatural e já vai visualizar, vislumbrar o resultado. Eu acabo enxergando na história bíblica 2 episódios muito impactantes a respeito de medo. A Bíblia vai falar que Jó era um homem íntegro, reto, se desviava do mal, temente a Deus, alguém ímpar, o próprio Deus dando testemunho de Jó. Todavia, no capítulo 3, no versículo 25, vai dizer que Jó temia
E o próprio Jó relatando vai dizer assim: tudo aquilo que eu mais tinha medo acabou acontecendo. Tudo aquilo que eu mais tinha medo veio sobre mim. Tenha fé, querido, e não medo. Porque o medo vai atrair as coisas para a sua vida. O medo vai fazer com que as coisas que você mais teme sobrevenham sobre você. Tem gente orando desesperadamente para Deus não deixar o divórcio bater a porta. Quando menos espera, toc, toc. O agente, o oficial de justiça chegando, trazendo a intimação. Queridos. Tem gente desesperado. O marido sai de casa e a primeira coisa que a mulher ora não é para que Deus possa cuidar dele. A primeira coisa que a mulher ora é para que ele não arrume ninguém lá fora. Desesperado. A mulher vai embora, o marido não está preocupado se ela está bem, se ela vai cuidar bem dos filhos, mas a primeira coisa é que ela não arrume ninguém. E de repente você está andando no meio da rua e quem você encontra? Ela e o fulano, ele e a ciclana. Olha que beleza, olha que bonito. O medo faz com que coisas ruins sobrevenham sobre você. Não tenha medo, tenha fé. Tenha fé. O medo revela a insegurança. Você está seguro ou você está inseguro? Você está crendo que o milagre vai acontecer ou você está titubeante? Como que está a tua fé? Inabalável ou gelatinosa? Como que está a sua fé? Como que ela anda? Cuidado com o medo, querido. Cuidado com o medo. O medo vai te fazer perder muitas coisas, mas a fé vai te levar a lugares que você jamais imaginou na tua vida. A fé vai te levar a alcançar coisas surpreendentes em Deus, mas você precisa ter fé nas mínimas e nas máximas coisas. Você precisa ter fé que o teu salário vai durar até o final do mês. Você precisa ter fé que a provisão para tua casa vai chegar. Você precisa ter fé que o teu marido vai chegar de volta no teu lar, que a tua esposa vai voltar para casa. Você precisa ter fé que há um Deus todo-poderoso que está cuidando de você, que por mais que você esteja passando por um momento doloroso, Ele está aí do seu lado, olhando e cuidando de você a cada instante. E você precisa ter fé. Não duvide no teu coração, não tenha dúvida, não seja inconstante, não pare de crer, não cesse de orar. O milagre vai acontecer para você que é perseverante, para você que não se desespera, para você que olha para as circunstâncias e não tá nem aí. Um outro episódio, querido, eu falei que 2 episódios me lembram a questão de medo. O primeiro foi o de Jó e o segundo é de Pedro. Quando Pedro desce para andar sobre as águas ao encontro de Jesus, ele anda confiante, ele anda estável em cima da água e parece que ele vai chegar até o encontro de Jesus e tudo vai ficar numa boa e ele será o segundo homem na humanidade a andar sobre as águas. No entanto, querido, o medo bate. E sabe por que o medo bateu? Porque o medo estava olhando o mar em fúria. O medo estava olhando para a ventania que estava se manifestando. O medo se mostrava presente através das circunstâncias em volta. Até que num determinado momento ele simplesmente afunda e ele começa: Senhor, me socorre, Senhor, me estende a mão, Senhor, me salva, Senhor. Queridos, aonde estava a fé de Pedro? Porque ele teve fé, mas aonde que ela foi parar? Ela foi encoberta pelo medo. Antes de Pedro afundar, a fé dele foi primeiro. A fé dele afundou primeiro, porque quem estava dominando até então era a fé, mas o medo entrou e ele afundou. Toda vez que você der espaço para o medo, você não alcança tudo aquilo que você pode alcançar em Deus, tudo aquilo que você deve alcançar em Deus.
Toda vez que você deixar o medo fazer parte da tua vida, esqueça a restauração, esqueça qualquer coisa na tua vida, porque o medo é ladrão de sonhos. O medo rouba a tua fé. O medo destrói a tua vida. O medo faz com que você se coce com cacos de telha. O medo acaba com tudo o que você um dia sonhou. Tenha fé. Jamais tenha medo.